luz é uma coisa muito estranha, porque ela é duas coisas ao mesmo tempo. Ela é uma partícula, o fóton, e também é uma onda. É o que os cientistas chamam da dualidade partícula-onda. Vamos deixar a parte de partícula dela do lado, vamos focar na onda. A onda da luz é importante porque ela determina qual cor a gente vai ver quando a gente enxerga a luz. Tipo, aquele fundo ali é azul. Eu sou... daltônico. Pra gente saber qual cor a gente vai ver quando a gente enxerga a luz, a gente depende de uma coisa chamada comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância que existe entre duas partes iguais de uma onda. Tipo, a distância entre um pico da onda e o próximo pico, ou entre um vale e o próximo vale. Tipo, uma coisa e a próxima igual a ela. Vocês entenderam o conceito? Se essa distância for de mais ou menos 400 nanômetros, você vai ver a cor violeta. E quanto é um nanômetro? É 1 metro dividido por 1 bilhão. Ah! Se o comprimento de onda for 475 nanômetros, você vai ver a cor azul. Se for 510, você vai ver a cor verde. Se for 570, você vai ver a cor amarela. E finalmente, se esse comprimento de onda for entre 650 e 700 nanômetros, você vai ver a cor vermelha. Então as cores que a gente enxerga são assim. Em 400 nanômetros tá lá o violeta, aí o comprimento de onda vai aumentando, até que em 700 a gente tem um vermelho. Todas as cores que a gente enxerga estão nesse intervalo, entre os 400 e 700 nanômetros. Qual o comprimento da cor burro quando foge? Eu não sei qual é, mas tá entre 400 e 700 nanômetros, tá? Obrigada. Entre o violeta e o vermelho. Mas aí você me pergunta, não tem luz com comprimento de onda inferior a 400 nanômetros ou superior a 700? O que acontece com a luz que tá pra cima do violeta e pra baixo do vermelho? Ultravioleta e infravermelho! Eu ia chegar nesse ponto, Nilson, obrigado. É mais ou menos isso mesmo. A luz que tá no intervalo entre 400 e 700 nanômetros é o que a gente chama de luz visível, que é a luz que consegue ser captada pelo olho humano. A luz que tem um comprimento de onda acima de 700, a que tá pra baixo do vermelho, é o que a gente chama de infravermelho. É uma luz que seu olho não consegue ver, mas tipo, as máquinas conseguem. Tipo, se você já apertou o controle remoto de uma televisão, você viu que tem uma lâmpadazinha aqui, mas você não enxerga a luz dela. Essa é uma lâmpada que emite luz no espectro infravermelho. Tá abaixo do vermelho, fora do espectro visível, você não consegue ver, sua TV consegue. Se você continuar baixando na nossa escala, aumentando o comprimento de onda, você chega nas micro-ondas, que tem mais ou menos um comprimento de onda entre 1 milímetro e 10 centímetros. É aí que estão as ondas que são emitidas pelo micro-ondas da sua casa. Sabe aquele aparelho? Por isso que ele chama micro-ondas. Mas na verdade, do micro-ondas é mais ou menos 12 centímetros. Por isso que eu falei que é mais ou menos 10, tá? Tá ali, tá no limite, tá bom? E pra baixo das micro-ondas, se você continuar aumentando o comprimento de onda, você tem... O que, Nilce? Não sei. As ondas de rádio. Nas ondas do rádio. É aí que estão as ondas que são emitidas pela sua antena de rádio AM/FM. Sabe aquilo que você ouve no seu carro? Então, é luz, tá? Mas poxa, eu ouço MP3. Você entendeu o princípio, Nilce? Tá bom? Daí pra baixo, o céu é o limite, pode ter quilômetros e quilômetros de distância entre um pico e o outro de uma onda de luz. Mas também tem o outro lado, e a luz que tem um comprimento de onda inferior a 400 nanômetros, aquela que tá acima do violeta. Como a Nilce já spoileou, essa é a luz que a gente chama de ultravioleta. É aquela radiação do sol que faz muito mal pra sua pele, mas seus olhos não conseguem ver. Por isso que o protetor solar que você usa na praia tem filtro UV, pra te proteger dessa radiação. Se a gente continuar subindo a escala, diminuindo o comprimento de onda, a gente chega no raio-x, que tá mais ou menos entre 10 e 0,01 nanômetros. Esses são os raios que você usa para tirar chapa. Se você já tirou radiografia, você já teve essa experiência. Você entrou na salinha, o operador falou que já tirou a foto, você não viu luz nenhuma, mas ela aconteceu. É porque a radiografia é tirada com raio-x. E para cima dos 0,01 nanômetros, a gente tem os raios gama, que são raios com comprimento de onda muito curto. Mas enfim, resumo da ópera. Tem um monte de luz no universo, mas tem só um pouquinho que a gente enxerga. O espectro visível, que pode ser visto pelo ser humano, só vai de 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda. Toda a luz que tá fora disso, a gente não enxerga. Sério, você pode estar num quarto escuro e alguém acendeu uma luz que tem um comprimento de onda de, sei lá, 1000 nanômetros. O quarto está sendo iluminado, mas você tá vendo breu. Você não enxerga absolutamente nada. Mas tem um porém, você não enxerga com seu olho humano. Hoje em
dia a gente já consegue produzir uns sensores que a gente coloca em coisa tipo telescópio, que faz com que eles enxerguem luz no comprimento de onda que é simplesmente impossível pro ser humano enxergar. Por isso que a gente consegue ver tanto do universo, porque a gente inventou máquina pra ver pra gente. E não só o espaço a gente consegue ver. Se você já viu esses vídeos militares, que eles têm óculos de visão noturna, é basicamente o mesmo princípio. É um óculos que tá enxergando luz num comprimento de onda que não é possível pro olho humano enxergar. Porque mesmo em lugares que você acha que tá tudo apagado, que não tem luz nenhuma, eventualmente vai ter uma luz lá que seu olho não consegue ver. E aí o sensor da sua câmera, do seu óculos de visão noturna, do seu telescópio, vão conseguir enxergar. Só que tem um problema para esses dispositivos de visão noturna. Eles não enxergam cor. As únicas cores que a gente consegue imaginar que o cérebro humano consegue conceber são aquelas que estão no espectro visível. Se a luz tiver comprimento de onda para cima de 700 ou para baixo de 400 nanômetros, a gente não sabe que cor ela tem. Na verdade, ela não tem cor nenhuma, porque a cor quem dá é o cérebro humano. É ele que interpreta os diferentes comprimentos de onda. E aí que tá, quando você vê esses vídeos de câmera de visão noturna, você vê que tudo tá ou verde ou branco. É normalmente essas cores que eles usam. Como o dispositivo não consegue imaginar a cor que não existe, ele simplesmente tem que pegar a luz que ele enxerga e converter tudo para uma cor só. Uma cor que a gente, ser humano, consegue ver.